Pessoal, vamos falar sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 15 de novembro, são 9 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 3 horas da tarde lá em Kyiv. Nós falamos ontem sobre os ucranianos terem liberado pelo menos parte da península de Kinburn. Tem cada vez mais evidências disso, embora ainda não exista a certeza. E agora existe a suspeita de que os ucranianos estão também aqui em Oleshk. Oleshk é essa cidadezinha aqui logo do outro lado da ponte de Antonivka, próximo a Kherson. Ou seja, eles já teriam cruzado também aqui. Na verdade, segundo estão dizendo, os russos já recuaram 15 quilômetros aqui na margem esquerda do Dnipro, preparando defesas mais longe do rio. Isso não faz sentido nenhum se a gente considerar os planos anteriores dele, mas pode indicar um novo plano. Eles podem estar querendo armar uma armadilha igual a que os ucranianos fizeram com eles do lado de lá. A Ucrânia continua a campanha explodindo vários pontos aqui na retaguarda russa, que agora eles têm capacidade de fazer isso, centros de comando e controle, depósitos de munição, de armamento. Por outro lado, a situação em Pavlivka, Vuhledar, aqui em Zaporizhia, está muito difícil para os ucranianos. Pode ser que os ucranianos percam a cidade de Pavlivka hoje. Mas isso não quer dizer nada, porque, na verdade, como a gente sabe, a grande cidade importante é Vuhledar. Vamos ver como é que está isso daí. Vamos falar sobre esses assuntos todos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Paulão Guedes, Cachumba e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, desde que reconquistaram toda a margem direita aqui do rio Dnipro, os ucranianos têm optado por destruir agora centros de comando e controle, depósitos de munição, agrupamentos de tropas russas do lado de cá, que antes eles não tinham acesso devido à distância, né? Agora que eles estão aqui, estão mais próximos, conseguem acertar essas bases russas que estão por aqui, ó. Então dá para ver aqui que ontem foi uma festa de base russa sendo atingida, já deve estar cheio de HIMARS aqui próximo a Kherson, então eles estão fazendo aqui um trabalho muito bacana de limpeza e desratificação nessa região, né? E como a gente falou ontem, tem cada vez mais evidências de que os ucranianos fizeram de fato um desembarque anfíbio ali na península de Kinburn. Alguns falam aqui que está erroneamente chamada de Spit de Kinburn, mas na verdade a história é a seguinte: essa coisa toda aqui é a península de Kinburn. Esse trechinho aqui pequenininho é o Spit de Kinburn, que a tradução poderia ser Restinga de Kinburn para o português. Eu não tenho certeza se a tradução é exatamente essa não, mas provavelmente é alguma coisa assim, né? Então esse pedacinho aqui seria o Spit de Kinburn e a coisa como um todo é a península de Kinburn. De qualquer forma, já tem um monte de informações de que eles estariam lá. E como é que foi a chegada, o pessoal descreve aqui, mas isso aqui eu já expliquei para vocês, que é uma região com muita areia, muito poço, tem poucas estradas, só pode andar nas estradas, se você sair das estradas você não consegue andar. Era uma reserva ecológica antes da guerra, mas os russos queimaram muita coisa lá, tomaram a Restinga justamente porque ela tem sim valor estratégico, ela protege a boca do rio Dnipro, então quem controla essa península pode impedir que navios entrem aqui ou saiam daqui, então realmente ela tem valor estratégico. Isso aqui desde a época dos turcos, né? Quando os turcos que dominavam a região da Crimeia já era essa coisa, já tinha essa importância estratégica. Então eles estão confirmando que de fato deve ter acontecido isso daí. Segundo a gente tem informações, parece que os russos fizeram a defesa deles no ponto mais estreito aqui, ó. Ou seja, bem no ponto em que a península encosta no continente, né? Aqui, ó. Aqui estão as posições defensivas que foram feitas pelos russos, entre metade do caminho entre Heroisk e Rybalsk, que são justamente cidades aqui. Heroisk, aqui, ó, nesse ponto aqui da península, é a maior cidade que tem na península, e Rybalsk, que é essa outra cidade aqui, ou seja, no meio do caminho, é justamente no ponto aqui de estrangulação, aqui no ponto de menor coisa, é onde os russos estão preparando as linhas defensivas deles para segurar os ucranianos. Segundo estão dizendo, portanto, os ucranianos já estariam com essa península toda tomada há alguns dias. Mas é lógico, embora tenha várias análises, várias coisas aqui, a gente ainda não viu uma imagem
dos ucranianos na península neste momento. Ou seja, o que a gente tem são essas imagens dos barcos fazendo desembarque anfíbio, alguns à noite, alguns durante o dia, mas a verdade é que não dá para ter uma noção assim muito certa se realmente isso está acontecendo. Parece que sim, tudo aponta para que sim. Uma outra coisa surpreendente que aconteceu ontem foi esse discurso aqui do prefeito de Olesk, dizendo que os ucranianos já estão em Olesk. Olesk, para vocês terem uma ideia, é essa cidadezinha aqui, ó, que fica na outra ponta da ponte de Antonivka, né? Lembra aqui a cidade de Kherson? A cidade já está em poder dos ucranianos. A ponte de Antonivka ela foi destruída pelos russos justamente para evitar que os ucranianos conseguissem passar para o lado de cá. Mas, segundo diz o prefeito da cidade, eles estão já em Olesk, né? E aqui é uma placa do Oblast de Kherson, não é em Antonivka, em Olesk, ele não está na cidade de Olesk, ele é o prefeito de Olesk, mas como tantos outros ucranianos, foi expulso ali da região, né? Mas ele está dizendo que os ucranianos já estão lá, e tem algumas evidências que indicam isso, tá? Bom, mas antes, olha só, ele falou isso, aí o gato especial de Kherson falou aqui que, olha só, eu resolvi corrigir o meu post sobre o Olesk, porque parece que o prefeito de Olesk falou que já teriam tomado Olesk já teria sido liberada. Um dos maiores mídias ucranianas replicou esse coisa. Então estava todo mundo achando que Olesk realmente já teria sido liberada. Depois ele apagou o post. Então parece que das duas uma, ou era mentira, ele se apressou, ou então o exército ucraniano quer manter segredo disso daí. A gente não sabe qual das duas coisas que é. Seria compreensível manter segredo nesse caso, porque como eu expliquei para vocês, o exército ucraniano conseguindo montar uma cabeça de ponte aqui na margem esquerda, ela seria, num primeiro momento, muito frágil, porque os russos podem atacar de várias regiões. Então eles precisam estabelecer uma cabeça de ponte significativa, uma quantidade grande de tropas do lado de cá, para poder, de fato, ter segurança ali e poder avançar. Então talvez seja uma questão de segredo mesmo, ou seja, eles tenham tomado a cidade, mas não queiram espalhar essa notícia. Só que agora, depois que o prefeito da cidade falou, que os jornais já falaram e coisa e tal, eu não vejo por que eu vou manter o segredo disso. Né? Tá todo mundo falando por aí já, enfim, se era para ser segredo, já foi vazado pelo prefeito lá de Olesk, né? E depois que vazou segredo, meu amigo, não tem como botar na caixinha de novo, não. Isso aqui são imagens gravadas por ucranianos lá em Olesk, dando conta de que, olha, realmente não tem ninguém lá, a cidade está abandonada, os russos saíram da cidade, abandonaram totalmente a cidade aqui na região de Olesk, né? Então eles estão aguardando a confirmação oficial do exército ucraniano. Aqui tem mais o Tendar fez uma avaliação aqui de postos de controle que também estão abandonados. Lembra que lá em Kherson também, quando os russos abandonaram Kherson, a gente notou que tinham postos de controle ou checkpoints, né? Eles também abandonaram todos lá em Kherson. E no final das contas, isso, outro aqui, veículo militar destruído e as pirâmides do Wagner, aquelas dentes de dragão, né, que eles usam para impedir passagem de tanques. Mas enfim, realmente dá para ver que outro posto militar abandonado. Enfim, dá para ver que realmente a cidade parece estar abandonada, né? A impressão que dá é que ela está abandonada. Estão dizendo aqui, esse aqui é um analista polonês, ele está falando aqui justamente que tudo indica que o posicionamento das tropas ontem, né, 14/11 está aqui, das tropas russas, ela está 15 quilômetros além do rio, ou seja, eles posicionaram as tropas todas aqui, a linha de defesa estaria mais atrás aqui, essa aqui já corresponderia à terceira linha de defesa. Lembra que quando quando estava se discutindo ainda a questão dos russos abandonarem Kherson, a gente fez um vídeo mostrando que havia um mapa com as trincheiras cavadas pelos russos aqui, que seria a primeira linha de defesa, logo colada no rio, a segunda linha de defesa logo a seguir, e a terceira um pouco mais adiante. Talvez eles estejam segurando só a terceira linha de defesa, tenham abandonado as duas primeiras linhas de defesa. Isso não faz muito sentido, não. Porque justamente o rio, a grande vantagem do rio é que ele oferece uma proteção
natural que os ucranianos teriam dificuldade de atravessar o rio nessa região, e isso permitiria até que os russos diminuíssem a quantidade de tropas nessa região, né, porque não precisa vigiar tanto, uma vez que o rio é uma área difícil de atravessar. Mas se os russos de fato recuaram tanto assim, isso vai permitir que os ucranianos estabeleçam o controle aqui. Agora, veja, pode ser que os russos estejam querendo fazer com os ucranianos a exata mesma coisa que os ucranianos fizeram com os russos no outro lado, né? Os russos atravessaram o rio, capturaram essa área toda aqui, botaram um monte de soldado lá, e depois os ucranianos destruíram as pontes e aí começaram a atacar os soldados russos lá do outro lado. Foi por isso que os russos abandonaram. Eles sabiam que iriam colapsar eventualmente, queriam perder muitas tropas, preferiram tirar as tropas antes de perder essas tropas lá na margem direita, justamente porque não tinham como abastecer essas tropas pelas pontes aqui que estão danificadas, né? Imagina, por uma hipótese, que os russos deixem os ucranianos chegar aqui, deixem entrar, estabelecer a ocupação dessas cidades aqui na margem esquerda do Dnipro. Os ucranianos vão ter o exato mesmo problema. Por quê? Porque para abastecer essas tropas aqui, a única alternativa que eles têm num primeiro momento é justamente através das pontes danificadas. Seria através de ferryboats, através de navios e das pontes danificadas. Então, eles podem mesmo estar atraindo os ucranianos para esse lado de cá, para os ucranianos retomarem essas cidades todas aqui na região, mas eles estão logo aqui atrás. E aqui eles vão poder atacar exatamente com a mesma vantagem que os ucranianos tinham do lado de lá, né? E aí a expectativa deles seria destruir muitas tropas ucranianas nesse processo e de novo chegar até o rio e no rio deixar a divisa, porque seria a melhor alternativa aí para manter, né, o mínimo de tropas desse lado e poder usar as tropas lá em Donbás, né? Enfim, pode ser isso que eles estejam fazendo. De fato, estão abandonando essas cidades aqui, estão deixando os ucranianos avançarem, mas com o propósito de desgastar as tropas ucranianas. Essa é a tese aqui do Jaroslav Volsky. Não sei se eu pronunciei o nome dele corretamente, né? Dá para ler aqui, é só mandar traduzir aqui do polonês para o português ou para o inglês, né? Bom, além disso, aqui também o soldado ucraniano aqui, o Var Svitla, ele está falando também que os ucranianos têm feito muito bombardeio aqui nessa região e que, além disso, confirma que os russos recuaram 15 a 20 quilômetros do rio Dnipro em direção à retaguarda, né? Então, aí o que tem, né? Essas são as questões. O pessoal está na dúvida se realmente pode ter sido que o exército russo, de fato, desmoronou completamente, bateu em retirada. O que indica esse tipo de coisa, né? Como eu falei, haviam linhas defensivas preparadas aqui. Eles poderiam ter feito linhas defensivas mais próximas ao rio e não fizeram. Continuaram avançando para a retaguarda, né? Ou recuando. Então pode ser que realmente seja porque o exército russo está totalmente desmotivado, está sem moral e está recuando, ou pode ser essa armadilha. Eu não sei não, me parece no primeiro momento que o mais provável é que seja uma armadilha. Mas essa armadilha pode dar errado de várias formas, né? Ao contrário dos russos, que não têm ajuda da população local, que não conhecem o local em detalhe, os ucranianos sim têm essa ajuda. Então, embora essa armadilha que os ucranianos fizeram com os russos no lado direito aqui tenha funcionado muito bem a ponto de obrigar os russos a recuarem, essa armadilha que supostamente os russos estão fazendo com os ucranianos tem pelo menos dois grandes pontos de falha. O primeiro pode ser muito mais fácil para os ucranianos atravessarem o rio Dnipro e manterem as tropas deles aqui abastecidas do que para os russos, pela questão da população, do conhecimento do terreno, e os russos não têm tantas armas de longo alcance como os ucranianos. Os ucranianos têm o HIMARS, os russos não têm armas equivalentes. Eles têm Grads também, têm MLRS, mas esses MLRS deles são de baixa precisão, então não conseguiriam atingir barcaças ou navios como os ucranianos fizeram do lado de lá, né? Então pode dar errado por isso. E pode dar errado por um outro motivo também, né? Porque repara que você tem essa área toda aqui vazia.
os ucranianos conseguem chegar aqui sem atravessar o rio e estabelecer controle nessa área aqui. É uma possibilidade, sempre foi uma possibilidade os ucranianos avançarem nessa região e, se eles conseguirem estabelecer aqui, eles vão deixar os russos nessa região aqui brigando em duas frentes simultâneas, né? Tanto aqui na frente ocidental quanto na frente oriental. E podem retomar isso daqui. Os russos não tinham como fazer isso desse lado, porque mesmo que eles viessem por aqui, em algum momento eles teriam que atravessar o rio de qualquer forma, e esse rio é um rio muito grande, é muito difícil de atravessar, para poder estabelecer outra frente de batalha aqui. Eles chegaram até a pensar em usar, certamente, a Transnistria, que é esse lado aqui, que é uma entre aspas, república separatista da Moldova. Moldova é esse outro país aqui. Então, na verdade, essa aqui foi a primeira dessas, entre aspas, repúblicas separatistas que a Rússia fez no mundo todo. E a ideia, justamente, depois a Rússia, depois de fazer essa daqui, ela fez aqui na Geórgia, essas duas repúblicas separatistas aqui, e depois tentou a mesma coisa aqui no Donbás, né? Mas lembra, como a gente explicou, não, isso não é a república separatista, isso daí é a Rússia invadindo o país, não tem nada disso, nunca teve aqui no Donbás, como na Ossétia, como na Abcásia e também na Transnistria, nunca houve um movimento separatista armado significativo. Algumas pessoas eram pró-Rússia e tinham interesse em se unir à Rússia? Sim, algumas pessoas eram. Mas, assim, ter um movimento organizado, ter um clamor popular, por isso nunca houve, né? Então, houve um momento na guerra em que a Rússia pensou em fazer exatamente isso, de usar essas tropas aqui na Transnistria para criar um segundo fronte de batalha por aqui, mas as tropas que eles têm aqui são muito pequenas, muito desatualizadas, totalmente ultrapassadas tecnologicamente, e eles não conseguem abastecer essas tropas de forma significativa, porque o único caminho é aéreo, né? Em tese poderia pelo rio também, mas o rio é controlado pela Ucrânia aqui embaixo, não deixaria passar navios russos para cá. Então, essa é a situação. Ao contrário dos russos, que não tinham como estabelecer um outro fronte para dificultar a situação dos ucranianos aqui, os ucranianos têm como estabelecer um outro fronte e deixar os russos aqui nessa região em uma situação complicada, né? Então, assim, se isso daqui é uma estratégia russa para trazer os ucranianos para uma armadilha, pode ser que os próprios russos acabem caindo nessa armadilha que eles estão preparando aí, né? Bom, isso daqui foi uma fábrica de suprimentos militares em Moscou que pegou fogo. Impressionante como é que as coisas pegam fogo na Rússia, né? Eu nem boto mais imagem de incêndio. Ah, pegou fogo em boate, pegou fogo em prédio. Cara, a quantidade de incêndio que tem na Rússia é impressionante. A questão de prevenção de incêndio lá é realmente uma coisa muito deficitária. Tá até aqui para o Brasil. Aqui no Brasil, volta e meia. O Brasil é um país grande. Volta e meia tem coisa pegando fogo por aqui. A Rússia é muito grande. É natural você imaginar que de vez em quando pegasse fogo lá. Mas praticamente todo dia tem alguma coisa pegando fogo. Agora, isso daqui é uma fábrica que produz equipamentos militares, sistemas eletrohidráulicos e hidráulicos. Ou seja, isso daqui tem a ver com a guerra. Isso aqui vai prejudicar o esforço russo nessa guerra, né? Isso aqui é uma estrada na região de Kherson, que foi retomada pelos ucranianos, e aqui o ucraniano vai passar por uma dessas barreiras de triângulos aqui na estrada. A estrada está bastante danificada, aqui ó, tem triângulo aqui, e o tanque passou por cima do triângulo, passou por cima de outros triângulos, e pronto. E é essa barreira do Putin, né? Aí o pessoal está brincando, porque esses triângulos aqui parecem ter 1 metro de altura, né? Enquanto o certo para impedir o tanque seria 2 metros de altura. E aí o pessoal já está brincando aqui, ó, que o Putin, não, faça um dente de dragão, 2 metros de altura. Aí o Shoigu, não, 1,75 m tá legal, a gente vai dar, aí a gente pega o resto do dinheiro que sobrou para outras coisas, né? Aí o engenheiro, bom, podemos fazer eles 1,5 m, ninguém vai perceber, e o resto vai ser bônus nosso, o dinheiro vai ser bônus nosso. Tenente, camaradas, vamos fazer eles com 1 metro de altura, e aí a gente consegue comprar vodka. Ou seja, é bem o espírito do exército russo, realmente, o que está acontecendo aqui, né? Bom, mas como eu falei, né, esses dentes aqui são pequenos. Dentes pequenos não vai fazer muita diferença não, pode ser uma pequena barreira, mas não vai segurar muita coisa. Talvez os dentes maiores possam segurar de fato, né? Bom, vamos dar uma atualizada na situação lá próximo a Svatov, lá em Luhansk, né?
A última notícia que a gente teve foi justamente que eles tomaram, que os ucranianos tomaram Makivka, essa cidadezinha aqui, né? E agora eles estariam já tomando essa outra cidade aqui de Plochanka. Plochanka, essa outra cidade aqui, e dá para ver que certamente os ucranianos estão aqui porque já tem bombardeio russo na cidade. Então, embora a cidade ainda não esteja marcada aqui nesse azul acinzentado aqui, que indica a área já retomada pelos ucranianos, certamente os ucranianos estão aqui. E qual que é a vantagem, qual que é a importância disso, né? Há algum tempo a gente tem falado sobre os ucranianos atingirem a P-66. Ela já já não consegue ser usada pelos russos porque ela está à distância de fogo dos ucranianos. Mas a verdade é que, embora tenha havido algumas suspeitas de que ela já teria sido cruzada pelos ucranianos, parece que ainda não. Os ucranianos ainda não conseguiram estabelecer um pé nessa estrada, impedindo fisicamente os russos de passar. Os russos não conseguem usar por conta de bombardeio e coisa e tal, mas ainda os ucranianos não chegaram aqui. E tomando Plochanka, fica muito próximo de chegar em Krasnoyarsk, que é essa outra cidade aqui depois do Rio, e aí estabelecer de fato uma interdição completa dessa via, né? Por conta disso, já tem pessoas dizendo que muito provavelmente os russos vão abandonar Kremina, Rubizhne, toda essa região aqui, ó, Lysychansk, Severodonetsk, toda essa região sem a capacidade de chegar por essa estrada aqui, eles têm muita dificuldade de abastecer. Eles têm que abastecer tudo aqui pelo sul, que também já está muito estressada essa linha de logística, né? Existem indicações que os russos já estão trabalhando para evacuar Kremina. Então, pode ser que tenha mais gesto de boa vontade russo aí nos próximos dias, né? Então, o que ele explica aqui é justamente em Plochanska, que os ucranianos já tomaram a cidade, já estão aqui próximos aqui de Plochanska, para Krasnoyarsk, que é essa outra cidade maior aqui. Então, daqui, eles fazendo isso, essa estrada aqui, ó, eles cortam ela no meio do caminho, já seria o próximo passo nisso daí, né? E, segundo a comunicação russa lá na região, a situação está muito complicada aqui. A linha de frente está chegando próximo das grandes cidades de Luhansk. Os habitantes da cidade já sentem o cheiro do exército ucraniano e Luhansk está literalmente tomada de corpos de russos. Os corpos não são levados embora por ninguém. Alguns orques feridos também são deixados lá de qualquer jeito, né? O pessoal recentemente mobilizado não consegue sobreviver a mais do que uma batalha. Então, no final das contas, a situação parece estar bem complicada lá na região, né? E para as tropas russas, a situação na área de Plochanska é difícil. Os inimigos estão tentando atacar de Makivka. Isso aqui é um russo falando. Então, confirmando essa região aí, né? E mostra também por que essas perdas enormes que o pessoal russo está tendo nos últimos dias, né? Ou seja, a situação aqui está avançando bem nessa região. Bom, em Melitopol, um outro colaborador russo, o Dmitry Trukhin, teve a casa explodida por partisãos e está hospitalizado em condições sérias. O comandante russo Alexander Khodakovsky revelou o plano para o ataque que falhou em Pavlivka. Então, vamos falar sobre Pavlivka, porque Pavlivka a coisa não está boa para os ucranianos, tá? Pavlivka, vocês lembram, é essa cidade aqui que os russos estão tentando tomar para chegar a Vuhledar, que é uma cidade bem maior, que é onde os ucranianos têm mantido um grupamento maior aqui de tropas, né? O objetivo deles aqui é proteger a cidade de Volnovakha, que é um hub ferroviário importante. Então eles têm que retomar essa área toda aqui e eles enxergam retomar Vuhledar como a coisa central. Os russos jogaram toda a força dele aqui. A gente explicou para vocês algum tempo atrás que uma tropa de elite russa, o 155º Brigada, né, de fuzileiros navais, tinha se colocado ali, tinha tentado tomar Pavlivka, acabou sofrendo muitas mortes, 300 mortes, enfim, um problema sério, mas parece que neste momento os russos jogaram mais um monte de reforços ali, estão tentando tomar Pavlivka, a situação está difícil para o exército ucraniano, é possível que percam Pavlivka, né? E a opção em seguida seria justamente proteger Vuhledar.
É fácil, por quê? Porque Pavlivka fica aquém do rio. Se os russos tomarem aqui, eles ainda têm que atravessar o rio dá uma proteção natural para defender as tropas ucranianas aqui em Vuhledar. Então existe a possibilidade sim dos russos tomarem Pavlivka nas próximas horas ou próximos dias, mas isso não quer dizer uma derrota estratégica tão grande para a Ucrânia, né? A Ucrânia vai continuar segurando Vuhledar, que é o mais importante. Repara que aqui nessa região o rio já está servindo como limite aqui. Em Blahodatne e Volodymyrivka, né? Essas duas cidades aqui também o rio já está servindo de limite aqui da linha de frente nessa região. Então o que vai acontecer só é avançar um pouco. Não é o ideal, evidentemente, os ucranianos não querem perder Pavlivka, mas talvez devido ao grande reforço que eles receberam aqui, que os russos receberam, pode ser que isso acabe acontecendo. E o Khodakovsky, ele está falando o planejamento que houve errado em Pavlivka, né? Ou seja, o que ele está falando aqui não é do que está acontecendo neste momento, foi aquele ataque que aconteceu em que morreram muitos marines, né? Então ele fala aqui que vai continuar a publicação explicando o ataque a Pavlivka, né? O ataque errado a Pavlivka. O comandante e eu discutimos a nossa habilidade de desenvolver essa ofensiva no momento atual e chegamos à conclusão de que seria, sem dúvida alguma, impossível realizar o plano. Os reforços não estavam treinados, não havia munição e não importa o quanto eles tentassem preservar os reforços, não haviam suficientes para essa primeira entrada, para essa primeira tentativa, né? Mas os comandantes de brigada que tinham que resolver o problema em campo não conseguiram entrar em contato com aqueles que estavam acima deles e achavam que tinham que dar resultado a qualquer custo, né? Eles jogaram todas as forças em Pavlivka como se joga numa fornalha, sem estressar o inimigo e dando ao inimigo a oportunidade de concentrar toda a sua atenção numa área pequena. Ou seja, ele realmente está confirmando aquela tragédia que a gente falou alguns dias atrás. Realmente foi uma tragédia, foi um erro de planejamento grande, devido à falta de comunicação entre os comandantes da brigada e os generais que estavam planejando a coisa como um todo. Não tinham força suficiente. Aparentemente o que aconteceu foi justamente que foram enviadas muitas outras forças, provavelmente até gente que saiu já de Kherson já foi colocada nessa nova ofensiva. A coisa agora está complicada para os ucranianos. Bom, o Arestovich fez mais uma live ontem e ele está falando aqui, do jeito que ele está falando aqui, a península de Kimburn já foi mesmo. A região de Mykolaiv está completamente liberada de tropas russas e fontes russas dizem que ucranianos vindos de Oshakiv e desembarcaram na península, na restinga de Kimburn e retomaram parte da restinga, de forma que todo o oblast de Mykolaiv já está nas mãos dos ucranianos. Lembra daquele detalhe que a gente mencionou, que os ucranianos liberaram todo o oblast de Mykolaiv? A linha tracejada aqui é o limite desse oblast. Aqui para baixo é o oblast de Kherson, aqui é o oblast de Mykolaiv. O oblast pode ser entendido como estado aqui no Brasil, né? Mas ainda havia essa pontinha aqui da restinga aqui de Kimburn, né, e parte da península de Kimburn, tem ainda algumas pequenas cidades aqui que são do oblast de Mykolaiv. Tá vendo aqui? A divisa faz essa linha aqui, ó. Então, segundo ele está dizendo, essas cidades também já foram liberadas aqui em Kimburn, né? A margem esquerda do rio de Dnipro. Os ucranianos estão atingindo as posições russas do lado esquerdo, e além disso, os russos estão totalmente desmoralizados e desorganizados depois da retirada de Kherson, e isso combinado com a topografia plana da região faz a defesa desse lado esquerdo muito difícil. As forças ucranianas não vão parar a contraofensiva e não vão permitir que os russos retomem ou reagrupem seus recursos, né? Às 9h30 existem reportes de ontem, né? Existem reportes não confirmados pelo prefeito de Oleshk que a cidade teria sido liberada de forças russas. Então ele está mencionando aquilo que a gente falou no início do vídeo, né? E ele está dando essa informação diferente que é mais um ponto que torna, se os russos estão tentando fazer aquela armadilha com os ucranianos, mais um ponto contrário a eles
é esse, porque essa região aqui também é uma região plana, mas é uma região um pouco mais alta. Aqui a região, além de ser plana, é baixa. Isso aqui são essas coisas amareladas e esverdeadas aqui, isso aqui são poços de areia, são regiões de areia. Esse aqui é o grande deserto de... tem um nome isso daqui, eu não vou conseguir ler esse nome aqui, mas é quase um deserto que tem na região ali na Ucrânia, né? Então é muito mais difícil de defender a região, a margem esquerda do Dnipro do que a margem direita. Os ucranianos conhecem muito bem a região ali, né? O presidente Zelensky visitou a cidade liberada de Kherson. O serviço secreto ucraniano continua a busca por soldados russos, sabotadores e colaboradores russos na região, mas a maior parte fugiu evitando com medo de perseguição ucraniana, né? Houve um fato que a gente vai falar em mais detalhes mais adiante sobre jornalistas que foram descreditados pelo governo ucraniano, provavelmente devido a ignorarem regras de segurança. Lembra, aquela região de Kherson ali ainda tem muita mina pessoal e coisa e tal, então os jornalistas poderiam acabar gerando problemas ao tentar investigar locais não permitidos, né? Então, provavelmente por isso eles foram descredenciados, mas os propagandistas russos estão explorando isso, dizendo que a Ucrânia não está escondendo coisas, que está barrando jornalistas e coisa e tal. A questão toda justamente é a própria segurança dos jornalistas e algumas vezes dos próprios soldados no momento que o jornalista começa a fazer esse tipo de história, né? Ele fala aqui sobre Pavlivka, diz que a situação é extremamente difícil para as forças ucranianas ali, e os russos concentraram muita artilharia, estão botando todas as suas reservas naquela região, então pode ser que os reforços ucranianos podem levar algum tempo para chegar na área, então realmente é uma situação crítica ali. Bakhmut não tem grandes mudanças, o resto aqui a gente já meio que falou. O encontro secreto entre as agências de inteligência americanas e russas não foi tão secreto assim, porque todo mundo foi informado disso, foi tudo aberto à discussão, né? E basicamente estavam falando sobre o uso de armas nucleares. Provavelmente isso aí foi os americanos explicando o que aconteceria com os russos se eles resolvessem fazer esse tipo de brincadeira, né? O Instituto para Estudo da Guerra ele levanta dois pontos interessantes aqui. O primeiro deles é justamente o problema da relação pública lá na Rússia, né? Os propagandistas russos estão tendo muita dificuldade para explicar a retirada russa de Kherson. Isso era esperado, mas a situação parece ser quase de desespero por lá. E outra coisa que ele fala aqui é sobre o protagonismo do Prigozhin cada vez maior. Ou seja, não é impossível imaginar que este acordo, que essas conversas dos Estados Unidos com a Rússia tenham por objetivo manter o Putin. É aquilo que eu falei para vocês. O Putin é terrível, criminoso de guerra, merece todo o repúdio de todo mundo. Mas achar que simplesmente tirar o Putin sem ter estabelecido quem é que vai entrar nesse vácuo de poder pode ser ainda pior lá na Rússia, né? Então pode ser que justamente com medo do Prigozhin, que está já há algum tempo manobrando para ser o sucessor natural do Putin, pode ser que seja isso a ideia, né? Os Estados Unidos estarem trabalhando junto com a Rússia já na passagem de poder do Putin para evitar que isso caia na mão do Prigozhin, ou talvez até para dar uma maneira do Putin continuar no poder lá na Rússia depois dessa guerra, o que não vai ser fácil, né? E aqui dá para ver que Estado da televisão russa, ele fala que não entendo como é que pode os ucranianos atingirem Belgorod, tem retomado Kherson, que é uma cidade russa, não sei o que lá, e está pedindo a destruição total das cidades russas. Eu não quero nem saber, eu não quero nem saber sobre o resultado das cidades russas, das cidades ucranianas, que tem que destruir mesmo. Eu estou preocupado com Belgorod, Crimeia, Donetsk, Luhansk, Kherson, Melitopol, as cidades russas. As cidades ucranianas podem destruir tudo. O pessoal está realmente no desespero lá, né? Aqui a Simônia, que também diz que os russos vão retornar para Kherson. Nós temos que voltar para lá e coisa e tal, embora, vamos ser realistas, não vão voltar tão cedo nisso daqui, né? Então ela faz um discurso aqui todo emocional, que... Прислали мне шутку. Falando sobre os memes e não sei o que lá, e piadas com Kherson, que Kherson teria sido traduzido em Kershim, ou Quer se deixa para lá e coisa e tal.
e ela está toda chateada com isso e coisa e tal, e falando justamente sobre o problema, como afetou a imprensa russa. E tipicamente, quando a imprensa russa faz isso, é porque o Kremlin tem uma máquina de propaganda, de informação muito forte na Rússia. Eles percebem que o povo está pensando esse tipo de coisa. Então esse pessoal está todo agindo no sentido de reduzir a dissonância cognitiva do povo. Fala, não, nós sabemos do problema, nós também estamos preocupados com isso, coisa e tal. Eles sabem que não vai ter nada nisso daí, né? E aqui, finalmente, um outro pundit, aqui, um outro capacho russo, está reconhecendo que a invasão da Ucrânia está fazendo a Rússia parecer grotesca e ridícula. Vou te falar um negócio, mais ou menos desde ali de maio, junho, já está com essa imagem de Rússia grotesca e coisa e tal, né? A situação está ficando bastante crítica por lá e não é para menos, né? Lembra que a gente falou que o Lavrov teria ido para o hospital quando chegou lá em Bali, né? E aí ele gravou numa mesinha falando que não, que já está recuperado, que não tem nada disso não. Aí o pessoal fez a geolocalização do lugar que ele tá vendo aqui? Ó, o pessoal na internet realmente, cara, é impressionante. Conseguiram fazer a geolocalização e acharam as coordenadas do lugar que ele tá, e de fato é um hospital. Aqui, ó, é o hospital BIMC Hospital, em Nusa Dua. Ele está no hospital de fato, né? Aí a saída da Rússia foi o seguinte, agora a Rússia está dizendo que, na verdade, sem querer, eles agendaram um quarto para o Lavrov no hospital. Não era um hotel, eles acharam que era um hotel, mas era um hospital lá em Bali, sem querer botaram o Lavrov. Caramba, esse pessoal, eles não cansam de mentir, cara. Pô, custa admitir, o cara passou mal na viagem. Não tem nada demais não, pô, passou mal na viagem, foi pro hospital, corrigiu alguma coisa ali, deu algum remédio, ele tá vivo, não tá morto, mas, né, custa admitir que, pô, fica inventando mentira atrás de mentira, pô. Esse pessoal russo, realmente. E, bom, pessoal, eu ia falar sobre a questão das conversas de paz, entre aspas, né, propostas de paz. Tem um monte de gente falando sobre isso aqui, sobre o Zelensky. O próprio Zelensky falou que sobre estratégias, que queremos paz, estamos prontos para a paz e coisa e tal. Só que isso não significa o que o pessoal está pensando, né? Tem uma fórmula de paz aqui que justamente inclui, entre outras coisas, a retirada total da Rússia, da Ucrânia, para as margens de 2014, ou seja, inclusive a Crimeia. Embora o pessoal esteja falando em paz, realmente paz é nesse sentido para os ucranianos, né? Agora, eu vou deixar para falar tudo isso no próximo vídeo, porque esse vídeo ficou muito longo, então eu não vou poder tratar com detalhes todos os outros assuntos que a gente tem para tratar aqui. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.